quais os desafios para os professores em relação a esse desenvolvimento socioemocional proposto pela nova legislação? Como as habilidades sociais podem ser trazidas para esse diálogo de fortalecimento de vínculos na comunidade escolar? Olá, acho que a primeira pergunta é para vocês, certo? Mas eu vou tentar responder com base na minha experiência com os professores, e a minha experiência remonta lá para os anos 90. Eu queria voltar lá rapidinho, por uma única questão, vocês vão perceber já. Eu sempre trabalhei com ensino-aprendizagem, educação escolar, formação de professores. A minha preocupação era como que a escola poderia fomentar de uma maneira mais efetiva essa formação sociopolítica, ético-moral, associada à aprendizagem acadêmica. Eu acabei entrando num processo de acompanhar a jornada de professores. Eu passava o dia na escola, era lá em Taboão da Serra. Por quê? Porque eu queria ver o cotidiano de duas professoras, como é que elas lidavam com essas questões. Professoras que tivessem uma ideia de que a educação é emancipadora, que ela deve construir cidadãos críticos, ser baseada no diálogo, na humanização, numa relação humana. Como é que elas fariam isso? E aí o processo todo foi muito lindo, porque a gente pegava... Eu assistia às aulas do professor e depois a gente conversava sobre a aula. O que você pensou aqui? O que você acha que poderia mudar dessa aula? Você tem essa preocupação. Será que daria para mexer alguma coisa aqui? Ou o conteúdo, o material que você usou, ou o objetivo que você usou, a forma de avaliação, para trazer mais para essa formação sociopolítica que você defende? Como é que... E a gente, às vezes, eu levava material para ela. Eu me lembro que algumas histórias infantis, na época, muito contundentes para mim, né? Uma boa cantoria, por exemplo, da Ana Maria Machado, que mostrava o poder do grupo mudando as coisas. Por que você não usa essa história, então, no lugar dessa daqui, que é quase a vovó viu a uva? Você vai ensinar português também, você vai ensinar outras coisas, mas com outro material. E aí a gente ia num processo que eu chamei de problematização da prática na minha tese. E eu trabalhei com duas categorias importantes. Uma era a intencionalidade e outra era o compromisso. Eu percebia no discurso dos professores que eles poderiam, independente das amarras burocráticas, levar o processo de aprendizagem para a direção que eles quisessem. Isso seria a intencionalidade. Que objetivos ele tem? Ele tem esses objetivos? Se ele tem, vamos lá. Agora, que condições de ensino podem ser reestruturadas para atingir esses objetivos? Aí já entraria o compromisso. Ah, mas eu não posso, porque a escola nem biblioteca tem. Tá. O que a gente pode fazer para superar isso? E aí, assim, o quanto ele vai além das condições restritivas e busca novas condições porque ele está orientado pelo seu objetivo. Eu não sei que condição vai ser essa, cada hora é uma, mas ele que iria determinar. E na minha tese de doutorado, lá nos anos 90, eu percebi o quanto o professor é um agente dessa articulação, dessa formação que vai além do ler, escrever, calcular. O quanto era importante investir no professor. E isso passou a ser a minha história de vida. Tá? Eu contei esse pedaço para mostrar isso para vocês. Aí, paralelamente, eu fui trabalhando com um campo teórico-prático que se chama habilidades sociais. E eu estava muito preocupada, quando eu comecei a trabalhar com isso, com conexões com as demandas e necessidades da escola. Vamos ver se realmente habilidades sociais contribuem para a aprendizagem dos alunos ou não. E eu fiz muitas pesquisas sobre isso, meus alunos fizeram, e a gente foi percebendo que habilidades sociais eram um fator facilitador da aprendizagem. O aluno era só observar, o professor às vezes sabia isso mais do que a minha pesquisa, conversando com ele, ele percebia. Quem é a criança que não aprende? Não é aquela popular, aquela que conversa com todo mundo. Em geral, aquela mais tímida, ou aquela que tem mais problemas internalizantes ou externalizantes. É aquela que tem mais dificuldade de se enturmar, de fazer perguntas em sala de aula. E aí, com base nessas questões todas, eu fui percebendo o quanto, além disso, a literatura já dizia que era um fator de saúde mental, o quanto tudo isso era importante como objetivo da educação escolar. E aí a gente estava numa época em que a gente tinha os sócios interacionistas,
nós tínhamos... Se a gente voltar mais para trás, a gente tem lá o Pestalozzi, o Rousseau, que já defendia a questão da afetividade na educação, e aí outros educadores brasileiros. E aí eu percebi que esses aspectos poderiam ser contemplados com um foco no social, interpessoal e emocional. E sempre eu entendi que a escola é um grande laboratório, um microcosmo da sociedade, como a Vera já tinha falado, e mais ainda, que a sala de aula era um microcosmo, ou seja, muita coisa que a gente pode fazer na escola toda, bacana, legal, projetos amplos. Só que, normalmente, quando a gente pensa em projetos amplos, a gente corre um risco. Aqueles alunos com problemas internalizantes, com dificuldades de relacionamento, com menores habilidades de comunicação, ficam de lado. Quem assume, quem comanda, quem acaba sendo a estrela desses projetos, não são esses alunos. E são os que mais precisam. Então, a escola, para mim, era o laboratório ideal para o professor fazer o que eu falei agora há pouco, de vivências interpessoais, de trabalhar com desenvolvimento de habilidades de relacionamento, de autorregulação emocional, de lidar com as próprias emoções, reconhecer em si, no outro. E foi aí que a gente fez um projeto somente voltado para isso. Chama-se Habilidades Sociais na Escola, mediadas pelo professor. Que não é só habilidades sociais, aí é importante. O nosso foco não é a habilidade em si. Eu sou comunicativo, eu falo, eu sei me expressar, não é isso. Porque isso um político mal intencionado consegue, um negociante que quer trapacear o outro pode ter habilidades perfeitas. Nosso foco era competência social. E a competência social para nós passamos a história acadêmica redefinindo o que é isso. Redefinindo para a questão da dimensão instrumental, que é conseguir o que você quer, mas a dimensão ética. E a dimensão ética implica em considerar valores de convivência, valores ético-morais. Eu só posso dizer que uma pessoa é socialmente competente se ela consegue o que ela quer, ao mesmo tempo que ela respeita a posição do outro, que ela tenta criar uma relação de ganha-ganha, uma relação que não é só ela ganha e o outro perde, uma relação que respeita os direitos humanos do outro, que maximiza esses direitos. Então, isso tinha um impacto muito grande, inclusive sobre questões de racismo, de discriminação, de bullying, de uma série de outros aspectos que precisavam ser inseridos. Aí a BNCC colocou lá aquelas competências. Mas eu não estou me vendo aí, né? Então, eu aproveitei essas algumas coisas que tinha e completei com o que a gente achou importante. O resultado está nesse livro aqui. Ó. Foi um programa que a gente fez com professores, um programa online, porque a pandemia pegou a gente. Então, a gente teve que transformar tudo online, materiais multimídia, vídeos, criamos vídeos para criar uma comunidade de aprendizagem entre os professores para estudar e desenvolver essas habilidades para os alunos. Então, vocês podiam perguntar, mas que habilidades são essas, Hilda? Autorregulação emocional, expressividade emocional, cidadania e assertividade, empatia e solidariedade, solução de problemas interpessoais, no caso das crianças, fazer amizade, porque é uma questão de saúde mental ter amigos. No caso de criança, habilidades sociais acadêmicas. Nós definimos tudo isso neste livro. A gente já tinha esse livro, Habilidades Sociais na Infância, onde a gente defendia. E os professores, que desafios foram esses com os professores? Primeiro, quando chegou a BNCC, os professores ficaram bem perdidos. Vocês ficaram? Com todas aquelas exigências de competências socioemocionais, como é que eu faço isso? Qual foi o desafio neste caso? Neste caso, a gente já vinha trabalhando com os professores com habilidades sociais. Vocês viram aquele trabalho vivencial que eu falei lá de 2011? Logo que a gente chegou em São Carlos, em 95, a gente também fazia grupos de trabalho com os professores. E tudo isso confluiu nesse trabalho, que são habilidades sociais. Ela perguntou aqui. São aqueles comportamentos que são aprovados socialmente, que são valorizados socialmente, e que, na nossa definição, contribuem para a competência social. Mas nós não podemos pensar só
nas habilidades sociais. Elas não são suficientes para caracterizar. A gente precisa, para ser socialmente competente, além dos valores de convivência que eu falei, a gente precisa também ter um bom conhecimento do ambiente social, das regras, as regras que são adequadas e as que não são. Uma sociedade injusta tem muitas regras que a gente precisa combater, isso é assertividade. Então, tudo isso ligado a esse processo de desenvolvimento socioemocional e de competência social. Então, foi por esse caminho, e havia desafios? Havia. Mas o processo que a gente desenvolveu foi um processo de aprendizagem online, e eu mostrei esse livro porque, depois de fazer todo o trabalho online, que levou 5 anos, e teve pesquisa, teve um monte de coisa, a gente resolveu colocar em livro. Mas como é que eu vou deixar os vídeos disponíveis para os professores? Aí entrou uma outra questão tecnológica. Agora vamos usar a tecnologia a nosso favor, não é? E a tecnologia a nosso favor, cheia de QR Codes que geram os vídeos que o professor pode acessar, olhar, responder, ainda fica armazenado lá, se um dia ele quiser um certificado de que ele fez aquilo, dá para fazer. Então, esse trabalho foi desafiante para os professores. Nós fizemos um trabalho com 40 professores, 20 inicialmente, porque a gente precisava ter dados de grupo controle, grupo experimental, essas coisas. E depois fizemos com outro grupo. E os professores gostaram muito. Então, foi uma coisa muito, muito agradável, porque por que é desafiante para o professor? Eu acho que a Flávia falou uma coisa importante. Às vezes, o professor precisa realmente desenvolver essas novas habilidades. A gente tinha também todo um conjunto de atividades de prática, reflexão, análise, prática, que precisavam ser desempenhadas na relação com os alunos. Então, os professores depois relatavam como é que eles fizeram, como é que foi a interação com os alunos, como que os alunos receberam tudo aquilo. Foi um processo realmente muito gostoso. É um trabalho que eu tenho maior carinho, que eu gostaria que chegasse a todos os professores, na verdade. Porque fica fácil. Alguns professores não participavam, porque eles falavam, eu não posso fazer essas sessões inicialmente presenciais. Mas, quando ficou tudo online, ficou bem mais fácil. Tecnologia a favor de novo, né? É isso. Bem, eu gostaria de dizer que a educação, basicamente, ela deve ser dialógica. Deve ser um espaço de escuta. E isso daí, para mim, sempre foi uma coisa basilar. O outro aspecto é que a gente precisa cuidar da saúde mental do professor. Isto é a primeira etapa do nosso curso. O primeiro momento é o desenvolvimento pessoal, emocional, interpessoal do professor, por várias razões. Por causa da saúde mental dele, mas também porque ele é modelo para os seus alunos. A forma como ele lida com os pequenos percalços da vida escolar, com a forma como ele lida com o colega que está ali do lado, é modelo de como lidar com diferentes situações interpessoais. Então, a gente tem, dentro do nosso trabalho, esse foco, primeiro no professor como pessoa, e depois o professor como um profissional na interação com seus alunos. Outro aspecto é que, quando a gente considera o professor, a gente considera essencialmente, eu falei em maestro hoje, e o outro termo que a gente usa é como mediador. Mediador do quê? Pensando nas propostas pedagógicas dos grandes educadores, mediador de interações educativas entre os alunos. Os alunos devem ser parceiros nesse processo de construção social de conhecimento e nesse processo de construção do desenvolvimento deles. Não dá para pensar o aluno desenvolvendo valores sozinho, isolado. Ele tem que fazer isso na interação com os outros, nos embates do dia a dia, na disputa por um brinquedo, na manifestação de raiva porque o outro discordou dele. Ele tem que saber lidar com tudo isso. E de uma maneira humana, de uma maneira dialógica, de uma maneira que ressalte o que ele tem de melhor. E as crianças todas precisariam ter oportunidades desse desenvolvimento, não só aquelas que já vêm prontas. O olhar do professor para os alunos que têm mais dificuldade, ele pode fazer isso de uma maneira excepcional. O bullying é um exemplo típico. Na Finlândia, um projeto chamado Kiva, em que o professor converte os alunos em parceiros no combate ao bullying. Isso é muito importante, é uma coisa possível.
Nesse livro, nós temos um capítulo especificamente sobre prevenção e combate ao bullying, onde a gente discute como é que o professor pode fazer isso, o que ele pode fazer, o que está ao alcance dele fazer, e o quanto isso é importante de ser feito. A questão da relação com os pais, a questão da família-escola, achei muito bonito o projeto de vocês. Eu acho que é isso, os pais têm que encontrar na escola o acolhimento em primeiro lugar. Não precisa nem ser só para falar dos filhos. Pode ser ir lá para aprender coisas novas, para ter um espaço de convivência. E as escolas precisam ter espaços de convivência adequados. Por isso que antes eu falei sobre as condições de financiamento da educação. Quantas escolas não têm equipamentos, não têm os materiais necessários, não têm, às vezes, nem cadeira, nem carteira. E como é que você vai criar espaços de convivência nessa condição? Tá? Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Zilda.